Dois dedos de conversa. Todos os dias. Dois dedos de conversa. Uma rúbrica de João Figueiras e convidados. Na Alvor FM. Hoje contamos com o Tony Mel, como é habitual, com as suas crónicas. Bom dia, Tony. A antena é tua. Qual é o tema para hoje? Bom dia, João. Bom dia aos ouvintes da Rádio Alvor. Eu hoje pensei de falar sobre os incêndios, mas depois de pensar seriamente sobre o assunto, cheguei à conclusão que era chover no molhado, porque há tantos especialistas, tantos experts a falar sobre os incêndios, numa altura em que Portugal arde a norte, já com vítimas mortais. Decidi não meter mais achas na fogueira, se bem que considero a minha opinião um tanto ou quanto avalizada, por quanto andei pelos bombeiros durante muitos anos. E então, perante essa situação, resolvi dissertar sobre o tema nacionalismo, populismo na política. Estamos numa situação nos Estados Unidos, nomeadamente, de eleições em que concorrem o famigerado Trump e Kamala Harris. No outro dia, no debate, ouvimos com surpresa e estupefacção o Sr. Trump dizer que os imigrantes em Springfield comem os animais de estimação dos moradores locais. Uma atuarda total, dita por um homem que provavelmente e possivelmente poderá vir a ser presidente da maior potência mundial, os Estados Unidos da América. Mas não é só Trump que é um populista nacionalista bacoco. Aqui na Europa, por exemplo, temos Viktor Orbán, que é o homem da Hungria, que é também um nacionalista populista de má índole, que inclusivamente faz com que a Hungria não cumpra os ditames que tem em relação à União Europeia de que faz parte. No caso de França, que é um barril de pólvora em polvorosa, temos também uma situação caricata. Nas primeiras voltas das eleições, o partido Marine Le Pen ganhou. Mas na segunda volta houve uma união à esquerda, entre extremistas de esquerda até ao Partido Socialista Francês, e esta frente comum venceu as eleições. Para Macron, perante este cenário, sendo ele quem preside aos Conselhos de Ministros, resolveu não nomear um elemento desta frente de esquerda, mas sim um elemento mais da sua confiança. E porquê? Porque, para além de Marine Le Pen, existe o Sr. Mélenchon, que é de extrema esquerda e também é um populista nacionalista da pior estirpe. A Europa não tem líderes, infelizmente. Faltam pessoas do tipo de Helmut Kohl, Helmut Schmidt, De Gaulle, Olaf Palme e tantos outros que a história registrou. E como a Europa não tem líderes, as ações que os governos respectivos dos respectivos países vão fazendo são levados pela compulsão, imediatismo e facilitismo. Com isso, abre-se caminho à direita e à esquerda para que os extremistas e os populistas tentem vender a sua palavra e as suas ideias. São ideias obviamente xenófobas, racistas, extremistas, sem nexo. Portanto, temos que pensar muito bem naquilo que a Europa quer, tendo em conta que o Trump já anunciou que, inclusivamente, que vai secundarizar a NATO e vai deixar de olhar para a Europa como têm feito até aqui os vários presidentes dos Estados Unidos. É uma questão para ponderar, para refletir e todos os cidadãos começarem a pensar o que querem do futuro. No caso do nacional-populismo em Portugal, André Ventura,
tem sido mais comedido que em relação às ideias que professa em relação aos seus colegas de outros países também extremistas. Mas sempre que pode, as suas garras saltam e aproveita para, nomeadamente, e no caso dos imigrantes, tentar levantar uma chama de um fogo que ainda não existe, se bem que, eu repito, que esta é a minha opinião, a imigração deve ter, de facto, um controlo mais eficaz. Mas não é com atitudes de extremismo que lá vamos. Vamos, sim, com o esforço de todos e, sobretudo, que se devia pensar num esforço conjunto entre o PS e o PSD para que houvesse uma reforma do Estado português e os portugueses pudessem dela ter mais resultados e melhores. Bom dia, João. Bom dia à Rádio Alvor. Bom dia, Tony Melo. Obrigado pela tua participação em 2 Dedos de Conversa. Um abraço. 2 Dedos de Conversa. Todos os dias. 2 Dedos de Conversa. Uma rúbrica de João Figueiras e convidados. Na Alvor FM.